porque vai ter briga sobre briga, vai ter guerra sobre guerra, vai ter conflito sobre conflito, e Deus manda dizer isso para vocês se prepararem. E vai ser uma crise instalada completamente dentro do território nacional brasileiro. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem brigar. E se não retroceder e não aceitar as exigências de Donald Trump, o espiritual manda alertar as autoridades brasileiras que o Brasil vai parar. E ele não vai ter pena e nem misericórdia. Prepare-se para a hora do impacto violento de 1 milhão de quilômetros por hora. Porque o que Deus colocou no coração de Donald Trump foi o seguinte: ele não vai mudar. Não batam de frente com esse homem. Escute Deus através da minha boca, pelo amor de Deus. Existe algo que ele não volta atrás. Ele quer, ele vai conseguir. Deus dará na mão dele. Ele vai dizer: rapaz, não tem nada disso. Eu quero Jair Messias Bolsonaro. Se eu não tiver, eu tenho uma caixa aqui de documentos que já foram investigados, já foram comprovados. Vai ser uma bomba a cada dia. Não vai parar. As investidas do território americano contra o Brasil não vai parar. Eu vejo o nome de destruição. Ah, eu tô ficando doido, hein? Eu tô vendo escrito aqui: aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra, que não aconteceu sobre o território nacional brasileiro, nem na Segunda Guerra Mundial, vai acontecer no território nacional brasileiro. A nossa Suprema Corte acaba de perder o visto para entrar nos Estados Unidos. Quem pagar para ver, vai ver. Vai acontecer, menino. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. As coisas, quando for se agravando, eu venho aqui e vou alertar vocês que vai se agravar, né? Quando as coisas for piorando, eu venho alertar para vocês quando for piorar. Mas, por quê? Porque uma libertação do território nacional brasileiro, já falei centenas de vezes, vou falar de novo, não se dá com flores. Não. E não se manda loucura de amor no meio de uma guerra, né? Um exército não vai mandar para o outro uma loucura de amor com um buquê de flores no meio de uma guerra. Isso não vai acontecer. Eu já estou dizendo, isso não vai acontecer. O que Deus colocou no coração desse homem chamado Donald Trump é pior, 100 vezes muito do que Venezuela, do que China, do que Alemanha, do que de qualquer país. O que está acontecendo em relação ao presidente dos Estados Unidos, ele não está respeitando nada. Assim como também não foi respeitado dezenas e dezenas de coisas. Ele não vai respeitar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As autoridades, né? Todos. Não adianta, Rede Globo, qualquer outro que seja, ou qualquer membro do governo, não adianta dizer o seguinte, mas a briga dele não é por tarifa ou por produto que está sendo assim. A briga dele e a exigência dele é por Bolsonaro. Isso está errado. Não adianta vocês dizer 1 bilhão de vezes que está errado. Vai continuar sendo por Bolsonaro. E ainda tem mais que Deus me manda dizer. Não existe diplomacia. Aqui eu posso estar falando agora para a esquerda. Eu dou um conselho como um homem de Deus. Ele nunca vai tratar por comércio. Ele nunca vai tratar por exportação. O problema é Jair Messias Bolsonaro. E aí vai ser o seguinte, ele vai dar as regras, se obedecer às regras,
se obedecer às regras, porque foi isso que eu vi em 2024, novembro e dezembro. Vocês acham mesmo normal um presidente da maior potência armada bélica, o país mais rico do mundo, está de olho aqui no Brasil dizendo assim, eu quero Bolsonaro. Se você não fizer isso com Bolsonaro, tome 50%. Depois de 50%, depois vem mais 50%. E depois de 50% mais 50% dá 100%, vai chegar a 150%. Aí a tabela FIP, que está 15%, você não sabe memória, vai para 20%, 25%, 30%, e olha lá, a taxa de juros vai ser um absurdo. O que é que vai acontecer no período recorde no Brasil, que não dá nem tempo de respirar, em menos de 2 meses assim acontecendo, porque vai ter briga sobre briga, vai ter guerra sobre guerra, vai ter conflito sobre conflito, e Deus manda dizer isso para vocês se preparar. Em briga sobre briga, conflito sobre conflito, o Brasil vai quebrar do primeiro ao 10º. Vai tudo parar, sabe? Milhões e milhões de pessoas irão perder o emprego, 300 mil pessoas irão perder o emprego, empresas irão fechar, frigoríficos irão fechar, muitos frigoríficos, centenas irão fechar, entendeu? Vai ser uma crise instalada completamente dentro do território nacional brasileiro. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem brigar. Então não precisa botar aí 50, 100 mil soldados armados, não. Ele cria uma destabilidade, né? 50%, bota mais 50%, o Brasil para o agro, para caminhão, para diesel, para tudo. E aí vai chegar onde ele quer. Mas se eu fosse vocês, eu ouviria o que um vidente ou um profeta, eu sou profeta, mas muito me diz que eu sou vidente. O problema de Donald Trump no Brasil é o presidente do Brasil e o ex-presidente. É o presidente do Brasil e o ex-presidente. Mas, na cabeça dele só tem uma coisa, Jair Messias Bolsonaro. E ele não vai mudar. Mas isso eu não estou dizendo hoje. Foi dito novembro e dezembro, centenas de vezes de 2024. Tá lá, é só olhar as lives, tudo de novembro e dezembro, você vai ver, de 2024. Se não retroceder e não aceitar as exigências de Donald Trump, o espiritual manda alertar as autoridades brasileiras que o Brasil vai parar. E ele não vai ter pena e nem misericórdia. Com a medida que tu julga, será julgado. O mesmo critério que tu usa para medir alguém, irão medir você. Vai acontecer. Deus não vai abrir mão. Deus não vai abrir mão. Se vocês pensam que vocês viram loucura ainda por parte de Donald Trump, vocês pensam que eu viro loucura? Não. Vocês irão ver loucura ainda. Vocês irão ver coisa louca. E aí, aquilo que vocês acham que não acontece, vai acontecer. Vai acontecer. E se eu sou profeta, prepare-se para a hora do impacto violento de 1 milhão de quilômetros por hora. 100 milhões de quilômetros por hora. Prepare para a hora do impacto. Por quê? Porque o que Deus colocou no coração de Donald Trump foi o seguinte, ele não vai mudar. Bolsonaro, elegível, votos impressos, essas coisas que ele pediu. Deixe o Bolsonaro em paz. Se não começar, ele tem tanta coisa ainda para divulgar, etapa por etapa. A coisa privilegiada que eu vou dizer para vocês agora, para as autoridades brasileiras, porque o Brasil não batam de frente com esse homem. Mas aí vem a voz, e a presença, a voz diz, Reginaldo, diga à nação brasileira que eu não tirarei do coração de Donald Trump a sede de justiça pelo território nacional brasileiro. Que será duro essa libertação. Existe algo que Deus não vai voltar atrás, não tem acordo. Isso está na mão de Donald Trump. Existe algo que ele não volta atrás, ele quer, ele vai conseguir. Deus dará na mão dele. Deus dará na mão dele o seu adversário. E será destruído de uma maneira muito feia. Todos os adversários dele ao redor do mundo serão entregues na mão dele. E será destruído de uma maneira muito feia. E Deus chegava e dizia, Reginaldo, diga que ele não vai fazer rodeios. Não é tarifa comercial, não é preço comercial, não é exportação. Ele vai dizer, rapaz, não tem nada disso. Eu quero Jair Messias Bolsonaro. Se eu não tiver, eu tenho uma caixa aqui de documentos que já foram investigados, já foram comprovados. São coisas que ele já sabe, mas ele não ainda divulgou. São coisas que o Pentágono, o FBI, a Casa Branca sabe, mas eles não divulgou. Aí o senhor me diz, Reginaldo, ele vai soltar pouco a pouco. Vai ser uma bomba a cada dia. Uma bomba a cada dia. Se prepare para tudo. Não vai parar. As investidas do território americano
contra o Brasil não vai parar. Ele não vai ceder um milésimo e ele vai prevalecer sobre o Brasil. Deus determina e diz categoricamente que os Estados Unidos prevalecerão sobre o território nacional brasileiro. Muitas e muitas e muitas e muitas autoridades do Brasil serão pegas de surpresa. Muitas e muitas e muitas autoridades do Brasil serão pegas de surpresa. E aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. Eu tô ficando doido, hein? Eu tô vendo escrito aqui. Aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra, que não aconteceu sobre o território nacional brasileiro, nem na Segunda Guerra Mundial. Eu estou lendo aqui, eu estou aproximando para ler. Vai acontecer no território nacional brasileiro. Se tem Deus na minha vida, vocês verão, hein? Se tem Deus na minha vida, se isso aqui que eu estou lendo na tela do computador é Deus que está escrevendo, você verão. Diga para eles que tentem entrar imediatamente em acordo, porque senão quem pagar para ver vai ver. O que não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial no Brasil vai acontecer, menino. Olha a situação que nós chegamos, a vergonha internacional que o Brasil está sujeito agora. A nossa Suprema Corte acaba de perder o visto para entrar nos Estados Unidos. Por quê? Por ações ditatoriais, por não respeitar a Constituição e por perseguição política. O secretário de Departamento dos Estados Unidos, Mark Rubio, acabou de postar isso aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês entenderem a gravidade. Olha isso aqui. Deixa eu abrir aqui. E abrir a tradução. POTUS é o Donald Trump, tá? Deixou claro que seu governo responsabilizará os estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. Sabe o que isso quer dizer? Que os ministros da nossa Suprema Corte e seus familiares imediatos, pai, mãe, marido, esposa, filho e filha, todos acabaram de ter os seus vistos revogados. A autoridade máxima do judiciário brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos passam, a partir desse momento, a os considerar como ditadores, violadores de direitos humanos, violadores da liberdade de expressão, que é um direito fundamental básico de qualquer democracia. A situação está escalando de uma maneira impressionante. Antes de ontem, Donald Trump envia uma carta para o Bolsonaro dizendo que está atento à perseguição que ele sofre. Bolsonaro grava um vídeo de agradecimento. No dia seguinte, Moraes determina a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, tornozeleira, e o censura por completo. No mesmo dia, esta ação é tomada. O que nós estamos vendo? O Moraes sempre dobrava a aposta quando algo acontecia. Agora o Moraes encontrou alguém que quintuplica a aposta quando ele dobra. Isso não vai dar certo. Se continuar escalando dessa maneira, não vai sobrar nada em pé no Brasil. E a culpa disso vocês sabem. Lula aproximando de terroristas, Moraes censurando a população, usando a sua autoridade para perseguir a oposição, prisões ilegais, aí vai Lula querendo desdolarizar o mundo, acabar com o dólar, se juntando a ditaduras, xingando o Donald Trump em toda oportunidade que ele tem, atacando o Donald Trump em oportunidade que ele tem. Aí vai o Moraes para escalar a situação, manda busca e apreensão na casa do Bolsonaro. O que eles acharam que iria acontecer? Gente, todos os ministros do... Se eu não me engano, pelo que eu ouvi falar, 3 não terão seus vistos suspensos. Porque se são só os aliados do Alexandre de Moraes, eu acredito que o Cássio Nunes e o André Mendonça não vão ter também seus vistos, porque eles não são vistos nos Estados Unidos como aliados da ditadura. Pode ser que um ou outro também não seja visto, mas até agora o que nós sabemos é que pelo menos 9... Pra você ter uma ideia, tem ministros do STF que o filho estuda nos Estados Unidos e desse jeito vai ter que sair de lá ou poderá ser deportado, gente. Como um criminoso. Meus amigos, esse pessoal da Suprema Corte que criou essa ditadura no Brasil precisa parar. Vocês aí da Suprema Corte, que não estão tão obcecados por vingança e não estão dominados pelo ódio, por favor, tá na hora de dar um ponto final nisso. O povo brasileiro vai sofrer. Dá tempo de reverter a situação. Dá tempo de voltar à normalidade. Não tente comprar briga. Gente, me fala eu tava vendo os países que já tinham que sofreram sanções dos Estados Unidos. Vamos lá. Irã, Cuba, Venezuela. Esses países se perderam, se destruíram economicamente.
E muitas vezes as sanções foi justamente para tentar restabelecer direitos humanos e restabelecer democracia. Está acontecendo no Brasil. Que Deus nos perdoe, que Deus nos acuda, que Deus nos proteja. Chega. Eu tava vendo aqui a do Schellenberg, que acabou de publicar também, olha só. Essa aqui é o Michael Schellenberg que publicou. A mídia disse que Trump só latia e nada mordia quando se tratava de defender a liberdade de expressão e a democracia no Brasil. Mas agora ele impôs uma proibição de viagens aos ministros do Supremo Tribunal Federal que perseguem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso ocorre horas depois de a polícia invadir a casa do Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo. Com certeza o Moraes... Olha que eu vou fazer uma previsão. Moraes vai querer dobrar a aposta. E aí vai vir uma paulada lá de cima que vai atingir o Brasil inteiro. Ele vai dobrar a aposta. Vai vir uma outra paulada que vai atingir o Brasil inteiro. Vai chegar uma hora que o Brasil inteiro vai ter que ir pras ruas para pedir o impeachment do Moraes. Que absurdo, né? O Bolsonaro com tornozeleira por acusações inexistentes, por fatos que, primeiro, sequer existiram, se existiram, não constituem crime. Absurdo. É uma grande injustiça, como eu venho falando sempre, venho acusando sempre. Agora, no mesmo dia, uma resposta rápida. A resposta que a gente sabia que viria. A hora que eu vi a decisão que mandou colocar tornozeleira no Bolsonaro, uma declaração de guerra contra os Estados Unidos, a maior nação do mundo. E agora, decisão do governo americano de tirar os vistos de todos os ministros do STF. Todos. E familiares. Vocês têm noção do que significa isso? Significa que nós estamos em uma guerra declarada Brasil e Estados Unidos. Um país de terceiro mundo com uma Constituição de 88 contra a maior nação do mundo. Para vocês terem noção, a Flórida tem o PIB do Brasil. Os Estados Unidos tem 15 vezes o PIB do Brasil. O que esses caras estão pensando? Vejam o risco. E isso constitui crime de responsabilidade. Você colocar o seu país em risco de guerra, e hoje o que nós temos é uma guerra econômica, é uma guerra comercial, com um risco grande de evoluir, isso é crime de responsabilidade que nós estamos vendo. Não se trata, gente, de soberania. O Brasil, ele se comprometeu a cumprir tratados e convenções de direito internacional. Existem tratados de direitos humanos. Eu digo para vocês, eu vivo esse processo. Não há devido processo legal, não há respeito ao contraditório, ampla defesa, violações gritantes a direitos humanos. São centenas de casos que eu poderia elencar aqui para vocês. Claro que essa conta ia chegar. O mundo está olhando. Agora vejam. A democracia americana, com uma Constituição de 1700, uma democracia sólida, um dos berços da democracia moderna, um país que leva muito a sério as liberdades, os direitos, falando para o mundo que o Brasil é uma tirania, que o Brasil é uma ditadura. Se os Estados Unidos estão dizendo isso, é porque somos. Vejam que vergonha, o prejuízo que isso vai trazer externamente e internamente. O povo brasileiro está sangrando. Por quê? Porque o Poder Judiciário decidiu governar o Brasil. Uma democracia não foi forjada para ser governada pelo Poder Judiciário. A democracia, o fundamento dela é que o poder esteja na mão do povo. Vejam que vergonha, essa semana, o STF derrubando a soberania popular, a decisão do Congresso soberana sobre o IOF. Nada vale. Muito grave isso está acontecendo. Esse processo é um processo injusto, uma perseguição política. Essa decisão contra Bolsonaro foi um atestado de prisão política. Os fundamentos são todos políticos. Pensem só, gente. Usaram prints de X para decretar uma decisão. Vejam a insegurança disso. Não usaram testemunhos, não usaram provas, interceptações, não. Usaram prints da internet. Essa resposta, do jeito que veio do governo americano, caçando o visto de autoridades da Suprema Corte, da Corte Máxima do país. Isso é uma humilhação para o Brasil. Uma humilhação. É inacreditável isso que nós estamos vivendo. É momento de... O povo, pelo amor de Deus, o povo tem que retomar o poder. Ou o povo retoma o poder, ou o Brasil acaba. Eu sei que tem muita gente preocupada, muita gente olhando para tudo isso, meio sem entender. Eu digo para vocês, é perder a mão para não perder o braço. Faz parte da reestruturação e o resgate da democracia. O povo tem que retomar o poder, porque senão o povo vai ser aprisionado para sempre. Que dia? Eu só digo para vocês que é um dia muito triste para o direito brasileiro, um dia muito triste para o nome do nosso país. Por isso eu não podia deixar de fazer esse registro. O direito brasileiro está sangrando, está indo muito mal, a insegurança jurídica está realmente assustadora. Deus irá mostrar para algumas autoridades
da nação brasileira, que ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.